Olá galera, aqui é Gabriel Gonçalves e fica tranquilo, o podcast já vai começar. Mas antes eu tenho um recado. É um prazer imenso anunciar a primeira patrocinadora do podcast Gabriel Gonçalves Live. A empresa InetVip Telecom. Ela é uma empresa de serviços de internet por fibra ótica que atende a região do vetor norte de Belo Horizonte. Então se você mora em alguma dessas regiões, pense em trocar para a InetVip porque é a internet de melhor qualidade aqui da região, além de ser fibra ótica e ter os melhores preços. Eu uso a InetVip, sou cliente deles e para mim é um imenso prazer ser patrocinado por eles. Inclusive é a internet que eu uso para fazer essas transmissões ao vivo. Então se você quiser entrar em contato com a InetVip Telecom, entre no site deles, netvip.com.br. Repetindo, netvip.com.br. Bora ao podcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Gabriel Gonçalves Live. O podcast onde a gente convida as pessoas que são referências na sua área de atuação e coloca elas aqui para bater um papo com a gente, compartilhar experiências. E hoje eu tenho o prazer de receber a Idelma Patrícia. A Idelma é uma grande empreendedora, mulher aqui da região de Lagoa Santa, e hoje eu espero conversar muito com ela sobre empreendedorismo, sobre as dificuldades do empreendedorismo feminino, sobre empreendedorismo familiar, e todas as dificuldades que ela teve nessa trajetória, para que vocês consigam receber essas experiências, receber esse conhecimento, né, e aplicá-los no dia a dia. Então, primeiramente, Delmo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o E convite. se apresente para o pessoal. Agradeço, Gabriel, o convite, a oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Idelma Patrícia, sou empresária do ramo de alimentos. Estou no ramo de empreendedorismo há 8 anos, desde o dia 19 de novembro de 2010, ou melhor, 9 anos, né? Já vamos fazer 9 anos. E aí, estamos nos desafios aí do mercado, mas muito grata na batalha, Qual que muito é essa satisfeita. data que você começou? Nós somos de 19 de novembro de 2010, Foi o quando dia nós que vocês começamos a inauguraram? empreender. Exatamente. Entendi. Quando nós inauguramos Vocês inauguraram o quê? nossa primeira loja. A primeira loja. É a pizzaria? Isso, a nossa loja é uma loja familiar, né? Uhum. Nós somos uma família de 4 irmãos. Então, começamos empreendendo em uma região da cidade e depois abrimos uma outra loja em outra região. Um ano depois de termos começado e aproximadamente 2 anos a minha irmã também abriu uma outra loja. Então nós somos do ramo de restaurantes e pizzarias. E vocês saíram expandindo aí pra tudo quanto é canto dessa cidade, né? Sim, é verdade. Graças a Deus. Uhum. Por que vocês vieram Por que você veio pra Lagoa Santa? Nós há 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, moramos em Lagoa Santa. Os nossos pais vieram em busca de melhor condições de vida. Nós somos naturais de Governador Valadares. E quando nós viemos, foi realmente no pau de arara. Literalmente. Literalmente. Entendi. Então, meus pais vieram para trabalhar de caseiros no condomínio Condados da Lagoa. E aproximadamente 12 anos, acredito eu, mais ou menos por aí, a gente já crescido, eu sou a mais velha. Na época, quando a gente veio, eu tinha 19 anos, e com 9 anos, e com 19 anos e pouco, já comecei a ter essa vontade de fazer algo diferente. Uhum. Né? E juntamente com os meus irmãos mais novos, que estavam crescendo também, nós conseguimos montar, né, o nosso primeiro empreendimento, que é um sonho da minha mãe, né? Um sonho que se tornou realidade e também nosso, Entendi. né? Esse sonho Hoje. surgiu de onde? Surgiu da sua mãe? Sua mãe que tinha essa vontade? Ou surgiu Ela da necessidade? Surgiu de onde? surgiu da vontade. Uhum. Graças a Deus, a gente nunca teve necessidade, mas surgiu muito mais assim da vontade mesmo. Ela tinha vontade de montar um sacolão, ela tinha vontade de alguma coisa. Ela via que nós estávamos crescendo, 4 filhos.
Então, potencial, mão de obra a gente tem, né? Problema trabalhista não vai ter. Não, não. Então, era o sonho dela, alguma coisa. A ideia inicial era a gente montar uma sorveteria, e foi o que foi feito na época. Na época, eu me lembro que a gente estava buscando um fornecedor de sorvetes. E procuramos vários fornecedores e tudo. E um deles, Ademilson, tenho que agradecer ele muito. Ele falou: por que vocês não trabalham com creme de açaí? Eu, perfeitamente, Ademilson, mas como que funciona isso? Não, eu forneço para vocês e tudo. E a sorveteria acabou que vendia muito mais o creme de açaí do que o sorvete em si. Uhum. Então se tornou um carro-chefe, né? Primeiramente, a gente colocou um primeiro nome. Depois, esse nome não pegou, ficou o Açaí da Vila Maria, em função desse produto. E aí, nós fomos expandindo. Colocamos macarrão na chapa, sanduíche, pizza, um tempo depois. No decorrer desse período, houve um momento de queda no movimento. Aproximadamente 7 meses depois, o movimento, depois da inauguração, caiu muito. E a gente sentiu a necessidade de implementar outros produtos. Quando a gente inaugurou, como estava quente, a gente vendeu super bem. E depois houve um momento de queda drástica. Aí a gente, né, teve que se virar. Poxa, como que eu vou fazer para pagar minhas contas, né? As contas não param de chegar. Então a gente tem que se virar ali. Aí o que que a gente fez? A gente implementou outros produtos na loja e fomos buscar outros recursos e adquirimos uma outra loja, mas não foi com dinheiro, não. Nós não tínhamos recurso. É, quando a gente quer buscar alguma coisa, parece que as coisas vêm pra gente. Um tio meu virou pra mim, tio Jorge, um grande abraço pro tio Jorge. Virou pra mim e falou: Idelma, tem um ponto de pizzaria à venda lá na Várzea. Falei assim: tio, mas eu não tenho dinheiro não. Ele falou: ué, faça uma proposta, o rapaz quer vender e tudo, ele já não, realmente ele não quer permanecer. Falei assim: ah, então pronto, então eu vou tentar, né? Fiz uma proposta para ele de dividir de várias vezes o valor que ele estava propondo, ele aceitou. Ele queria realmente passar. E aí, graças a Deus, a gente comprou esse ponto que virou um carro-chefe na venda de pizzas hoje na nossa cidade. E com isso, nós implementamos na primeira loja também esse produto, juntamente com os que essa mesma loja já tinha, né? E fomos ampliando, Uhum. crescendo. Tô com curiosidade a Hum, respeito do seguinte, da decisão empreendedora. Porque é o seguinte, sempre que a gente tem a história assim de fulano decidiu empreender, a história sempre tá sim, girando em torno, e é claro que há uma certa maquiagem em volta dessas histórias, né? Mas sempre tá girando em torno de algumas das seguintes variáveis, né? Ou então o cara tava num emprego ótimo, tava com estabilidade, enfim, tava no momento ideal para subir dentro daquela carreira corporativa, e aí ele tem uma ideia, ele larga tudo para correr atrás dessa ideia, e aí passa várias dificuldades e no final a ideia dá certo. Essa é uhum, uma das narrativas. Outra narrativa que a gente ouve muito é assim, ó, ó, fulano tá com muita dificuldade, não tá conseguindo emprego, enfim, e a partir da necessidade ele vai lá e empreende. E é claro que essas duas histórias têm uma certa maquiagem por cima, né? É, eu fico curioso porque é o seguinte, vocês já começaram a empreender como família. E aí eu fico curioso de, assim, como que essa decisão surgiu, de quem surgiu, e se houve resistência das outras pessoas. certo, Como que a família toda reagiu desse tipo de decisão? sim.
Na realidade... Teve dificuldade ou não? Houveram várias dificuldades. Na realidade, a decisão mesmo de empreender foi minha. Uhum. E aquilo era um sonho da minha mãe. Então, ela me apoiou. Ela saiu do emprego dela e veio comigo. Entendi. Na época, eu tinha um emprego e a minha vontade de empreender era... O que eu ganhava no meu emprego, eu não conseguia fazer... Eu não visualizava eu conseguir fazer absolutamente nada do que eu tinha de sonho. Que era, por exemplo, me casar, ter filho, ter uma casa. Infelizmente, com um salário mínimo que eu ganhava, eu não conseguiria fazer isso nunca na minha vida. Isso é a realidade que a maioria dos brasileiros vivem hoje. Então, já naquela época, eu, com 16 anos, que foi quando eu comecei o meu primeiro emprego, e sou muito grata, foi uma faculdade para mim, o meu primeiro emprego. Aprendi muita coisa, mas eu tinha consciência de que com o salário que eu ganhava eu ia conseguir fazer pouca coisa, apesar de que ele era extremamente digno e tudo, mas muito pouca coisa eu ia conseguir fazer. Eu realmente não ia conseguir realizar absolutamente nada dos meus sonhos. Uhum. Então, trabalhando numa jornada de 8 horas, eu ganhava um salário. E aí eu comecei a trabalhar numa outra jornada, isso bem no início. Então eu tinha 2 jornadas de trabalho. Isso foi bem o começo. E aí eu ganhava 2 salários. Já era legal. Só que eu só aguentei isso durante 6 meses. Foi o máximo. Não era sustentável. Então, nesse período, eu ganhei um dinheirinho. Eu juntei um dinheirinho. Então, foi onde eu peguei esse dinheiro. Na época, estava na minha cidade especificamente, estava acontecendo um boom imobiliário. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de pegar esse valor, uma parte dele da entrada no imóvel. Um ano depois, esse valor que eu dei, ele tinha multiplicado em 10 vezes. Então, a raiz está aí. Essa foi a fonte ali, foi a semente. Uhum. Então, esse dinheiro tinha multiplicado. Então, na época, era R$ 2.000 que eu dei de entrada no lote, juntamente com a minha família. E, num ano, eu já tinha 20 mil na mão. Recebi uma proposta de compra do imóvel, já logo passei, porque eu queria fazer o que nós Entendi. fizemos, né? Então, sempre nessa linha, peguei uma parte do dinheiro, investi na primeira loja, peguei outra parte do dinheiro e investi num outro lote. Aí, esse outro lote, nós continuamos investindo nele e tal. Quando a gente foi comprar a outra pizzaria, eu tinha que vender o lote que eu havia comprado com parte desse primeiro dinheiro aqui. Só que eu não tinha o dinheiro, eu não tinha vendido o lote ainda. Então, a proposta que eu fiz para a compra da pizzaria foi: eu dou ao senhor R$ 2.500 na época e termino de pagar ao senhor parcelado, mas se eu vender o lote lá, eu quito antes. E aí, o lote era longe, só. Ficava a 70 quilômetros daqui. Teve um dia que eu peguei meu pai, coitado do meu pai. Fiz várias faixas e levei ele comigo. Nós fomos distribuindo faixa daqui e lá, sabe? Aí conseguimos vender o lote, peguei o dinheiro, terminei de quitar a pizzaria. Então, assim, se na época eu tivesse ficado com medo, tivesse ficado, eu não vou vender o lote, né? Eu tive uma pegada ali na época. Você teve dúvida em algum momento ou você, assim, é isso aí, boas? É isso aí, boas. Não tive dúvida. Hoje eu sou mais pé no chão. Eu tô até precisando. Eu tô até precisando voltar com essa
Entendi. Hoje eu sou mais pé no chão porque a gente vai amadurecendo. No decorrer desses 9 anos, muitas coisas aconteceram. Como eu disse, eu sou a mais velha de 4 irmãos. Então, às vezes, eu preciso que eles vivam um pouco do que eu vivi até agora. E porque eu não consigo viver por eles e falar com eles, não, faz isso que é assim que faz. Não, às vezes as pessoas têm que viver, É assim que aprender com a própria experiência, né? têm que aprender com a própria experiência. Aí, para não dar um colapso, Uhum. eu tô esperando um pouco eles, né, engrenarem e tudo. Mas eu não tive dúvida, Entendi. não tive Eu tô dúvida. curioso. Apesar de todos os riscos. É. E eu tô curioso a respeito de uma coisa. Quais Sim. são os desafios de ser uma empreendedora familiar? Então, assim, você falou, a decisão de empreender veio de você, mas você trouxe toda a sua família junto. Como que vocês tomam decisão? Se há muito conflito, se já teve muito conflito, mas hoje vocês sabem como resolver? Como que é tomada uma decisão se um quer X e o outro quer Y? Primeira coisa, decidiu empreender é focar naquilo ali. Uhum. A decisão, um quer X, outro quer Y, vale mais quem está com mais experiência naquele momento. Por quê? Porque a gente está lidando com vidas. Um núcleo familiar e colaboradores Uhum. que dependem de E é uma toda aquela, responsabilidade enorme, né? né? Então, a responsabilidade é muito grande. Então, para habilitar os outros da família, por exemplo, a tomarem decisões também, se eles quiserem tomar decisões, então tá, ótimo. Então vamos buscar conhecimento. Por quê? Porque senão fica uma coisa assim, eu tomo a decisão, eu tomo a decisão. Mas a decisão ela não pode ser errada. O empreendedor ele não tem chance de errar, a verdade é essa. Tá, tem chance de errar? Tem. Vai aprender? Vai. Mas é pancada. É pancada. Então, assim, Agora, no início, a gente tentou empreender e manter. Eu tentei empreender e me manter num outro emprego. Eu não consegui conciliar as duas coisas, não. Por quê? Meu foco estava em duas coisas. Então, as minhas energias estavam divididas. Eu não consegui. Eu, particularmente, tá certo? Uhum. Então eu acabei tendo que realmente tomar a decisão de focar no que eu queria fazer. E a minha mãe também. Ela tinha um emprego dela, ciente de que aquilo ela estaria largando ali o fixo que ela tinha garantido. E outra coisa, as pessoas vão falar com você assim: não vai não, isso daí é muito difícil. Olha lá o que você está fazendo. Mas se você tiver consciência no seu coração de que você vai dar o seu melhor, tem que ir. Porque senão você vai ficar frustrado. Vai ficar depois, por que eu não tentei? Por que eu não fiz aquela época? Isso é super verdade pelo seguinte, eu já fiz algumas visitas em asilos. E aí, para mim é sempre fascinante conversar com pessoas mais velhas pela experiência de vida delas. É Uau. ótimo, não? Eu converso tanto com meus avós. Mas enfim, na minha experiência específica nos asilos, e até de certa forma com meus avós também, o que eles mais falam é sobre arrependimento de coisas que eles não fizeram. São muitos poucos os que falam, que se arrependem de algo que eles fizeram. Ou seja, eu fiz alguma coisa e eu não devia ter feito. A maioria dos arrependimentos é assim, olha, eu devia ter tentado fazer aquilo. Eu devia ter dado aquele pulo. Eu devia ter corrido atrás disso. Uma frustração, né? E isso acaba sendo recorrente. Eu acho que isso aí
É uma forma, uma maneira de... Eu tenho que pensar quem que faz isso. Eu acho que é Tim Ferriss, um empreendedor americano. Mas ele fala que ele utiliza uma estrutura de vida a ponto de minimizar arrependimentos. Então, ele sempre, quando ele tem uma decisão a fazer, ele sempre pensa no seguinte: olha, eu vou ficar arrependido de quê? De ter feito ou de não ter feito? E aí, a partir disso, ele toma a decisão que é fazer ou não fazer. E isso pra mim é fascinante. Quando eu tava te perguntando do empreendedorismo familiar, como que vocês tomam decisão, você falou que é pela experiência da pessoa que tem mais conhecimento naquela área específica, né? Sim. Então vocês usam muito, tipo, evidência, né? Por exemplo, você tá lendo um livro e aí aquele livro te dá uma ideia, te dá um insight, e você fala assim, olha, gente, olha esse livro aqui, ó, essa ideia aqui é O interessante, tempo vamos inteiro eu seguir isso. faço isso. O tempo inteiro. E qual que é a importância do conhecimento na carreira de um empreendedor, na sua opinião? É a base. O conhecimento é a base. Você tem que buscar a leitura 10 minutos por dia? Tem. Cara, mas eu não leio, eu não tenho tempo. Gente, me desculpa, mas o que que você faz quando você vai no banheiro fazer o número 2? 10 minutos ali, pega, vai ler. Entendeu? A gente é que faz o tempo da gente. E muitas das vezes a gente tem muito tempo desperdiçado, sem fazer nada. Com distrações, principalmente que a internet traz hoje, né? Uhum. O divisor de águas na minha vida, quando eu realmente achei que eu deveria buscar conhecimento, foi quando eu comecei a ter muita dificuldade de lidar com os meus colaboradores. Então, eu falei, não, realmente eu tenho que buscar ajuda. E foi assim, como eu disse no início, quando a gente busca uma coisa, parece que traz a energia do universo, ela traz a solução para você. Eu Quais que tava eram os problemas que você estava tendo? de lidar mesmo, conversar, não saber o que eu estava transmitindo, o que eu queria transmitir, não sabia receber o que o outro estava me falando ou me dizendo, é, não apenas com palavras, até mesmo por gestos. Então, quando você começa a lidar com várias pessoas, uma coisa é você estar ali no seu ambiente familiar. Outra coisa é você começar a lidar com o público, com colaboradores, com clientes. Você tem que entender o que aquela pessoa está falando nas entrelinhas. E aí eu particularmente comecei a ter dificuldade com isso. E eu falei, meu Deus, eu preciso buscar alguma coisa que vai me ajudar. Um curso, alguma coisa. E aí eu abri a revista Impacto, sempre traz conteúdo de grande, muito válido pra gente. Abri a revista, me lembro como hoje. Tinha uma pessoa saindo de dentro de uma casca de ovo e uma propaganda de um treinamento chamado Mastermind, que utiliza a teoria do Napoleão Hill como sua base. Falei, meu Deus, mas é isso aqui que eu preciso. Tô saindo da casca de ovo, vamos dizer assim, né? É, aprender a lidar com pessoas, aprender a se comunicar, aprender a como lidar com os desafios. Então, eu fui buscar, né, aquele treinamento. Era um investimento alto na época, mas eu falei, eu vou fazer e quero que a minha irmã também faça e quero que meus irmãos também façam. E quando eu fui para o treinamento, aí que eu não tive dúvidas mesmo. E hoje todos os meus irmãos, só minha mãe ainda que eu não consegui Arrastar. convencer. Todos os meus irmãos já fizeram esse treinamento. A partir daí, como eles ensinam várias coisas, a partir daí eu vi a importância que tem a leitura na vida das pessoas.
Então foi o primeiro, assim, divisor de águas na minha vida, foi esse treinamento. E aí eu comecei a entender que eu ia sempre ter que buscar treinamentos, leitura, treinamento e tudo. E hoje em dia eu faço isso sempre. O último que a gente foi agora, eu fui com meu irmão, Gabriel, um treinamento de marketing digital do Conrado Adolfo. E a gente veio de lá com várias tarefas a serem cumpridas, né? Mas assim, realmente tem que buscar. O meu maior desafio era era lidar com os meus colaboradores e até mesmo com os clientes. Uhum. Depois do Mastermind, eu comecei a entender melhor que é leitura e técnica, né? Comecei a me disciplinar, a colocar a leitura 10 minutos por dia no meu dia a dia. Hoje eu não dou conta de tanto livro que eu estou precisando de ler. Qual que foi um livro que mudou sua vida, que você acha que, assim, impactou muito, te deu muito insight? O livro que mais impactou foi O Segredo da Mente Milionária. Por quê? Eu estava buscando sobre finanças na época, eu estava buscando sobre dinheiro. E o que mais me impactou foi que O Segredo da Mente Milionária fala tudo, menos de dinheiro. O livro, ele pega na espinha dorsal e começa a trabalhar as raízes. Então, ele trabalha de dentro para fora, não de fora para dentro. E a principal frase do livro é: as coisas que você faz, as coisas que você faz, os resultados que você tem são apenas resultados. Ou seja, o seu corpo é resultado, a sua felicidade é resultado, e o dinheiro também vai ser apenas um resultado. Então ele não é um fim. Aliás, ele é apenas um fim. Ele não é um princípio nem um meio, né? Então é um livro que me marca muito. Entendi. E qual que foi a principal mudança que você teve no seu comportamento por causa desse livro? Por causa desse livro, eu comecei a pensar diferente. Porque antes eu tinha muito o foco já no resultado do dinheiro. Agora não, agora eu procuro. Agora eu trabalho a, as ações, A raiz, né? trabalho a raiz. Agora eu tenho calma de entender que se eu fizer certo aqui, lá na frente já está garantido. Às vezes a gente quer ir lá na frente, sendo que não é, né? Então, e esse foi só o primeiro livro. Eu estou numa fase de aprendizado, então só tem 4 anos que eu fiz essa decisão na minha vida, de buscar conhecimento mesmo a fundo. Então, eu estou naquela fase, assim, de muitos livros, muitas leituras, muita informação e acredito que daqui a pouco eu vou conseguir colocar isso mais em prática. Enquanto isso, a gente... tem acontecido muita coisa na nossa... Por ser uma empresa familiar, nas nossas empresas, porque estava tudo muito misturado. Entendi. Então agora a gente está conseguindo, continuamos colaborando, ajudando, orientando o outro, porém estamos cada um administrando a sua parte da melhor Separando, né? forma, separando. Então isso tem trazido uma maior clareza e realmente esse livro em específico e outros, né? Mas esse em específico me ajudou muito na época. Ajudou bastante. Você tem algum outro livro também que você acha que trouxe um insight muito grande pra você? Sim, quando Livro, eu sou apaixonado com leitura, assim, sim, um vai puxando o puxando outro. o outro, né? É porque assim, a gente tem várias leituras que a gente precisa fazer em paralelo, né?
Por exemplo, você tem uma demanda na sua empresa, aí você tem que buscar uma leitura específica da sua empresa. Por exemplo, a minha última demanda foi o meu marketing. Eu estava, nós estávamos gastando muito com o marketing tradicional e não estávamos obtendo resultado. Então, ouvindo falar marketing digital, foi estudar o marketing digital. Então, é uma das leituras que eu estou fazendo atualmente e já estamos colocando em prática. E aí nós temos uma vida, né? Nós somos um CNPJ, mas também somos um CPF. Então, a inteligência emocional, leituras sobre inteligência emocional. E aí vem vários outros. Gosto de leituras como o Joseph Murphy, fala do poder do subconsciente. Gosto de leituras do Augusto Cury, por exemplo. São tantos autores. Voltando ao CNPJ, o Conrado Adolfo, que hoje é referência, né? Então, são muitas leituras. Uhum. Tem um mundaréu, né, de livros. Sim. Eu queria puxar para um terceiro elemento, porque a Idelma, né, você é uma pessoa muito, muito completa e de diversas áreas. Então, assim, eu acho que uma área importante da sua trajetória é o empreendedorismo familiar, mas outra área importante também é o empreendedorismo feminino, né? Quais foram as dificuldades que você teve e o que você indica para as mulheres que querem empreender? Eu indico que sejam autênticas. A mulher hoje ela tem que ter autenticidade e ao mesmo tempo ser feminina. Entrar no mundo do empreendedorismo, que em sua maioria é um mundo masculino, exige desafios, exige postura, exige bom senso, delicadeza. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu vivo no dia a dia, é muito legal. E isso vem de homem e de mulheres, tá? Uhum. As pessoas entram em contato na loja, por exemplo, e pedem para falar com o dono. Se querem uma vaga de emprego, é o dono. Às vezes eu acho ótimo isso, porque eu me isento um pouco da responsabilidade. E o dono nunca tá o mais legal. Então, assim, é saber lidar realmente com tudo isso, que a mulher ela tá entrando muito forte, aliás, ela já entrou, né? E buscar mesmo, buscar. Nossa, muito obrigado por ter falado que eu sou completa. Mas a gente tem que buscar isso. A mulher, ela é cobrada, né? Mas ela tá aprendendo a dividir também. Uhum. Isso é importante, porque a responsabilidade não é toda da mulher, né? Isso deveria ser meio que 50-50 ali, né? Nas divisões das Das tarefas tarefas, de casa, né? das tarefas de casa, as divisões das tarefas de loja, né? Às vezes a mulher ela traz muito um peso pro seu ombro que não tem necessidade disso. Cara, divide um pouquinho. Deixa as pessoas fazerem o que elas precisam fazer para que elas possam melhorar também. Às vezes, a gente chama muito isso. Eu preciso dar conta, eu preciso ser melhor, essa responsabilidade é minha. Não, calma. Calma, a responsabilidade é de todo mundo, né? Então, assim, a gente traz essa bagagem aí de mostrar que a gente é melhor,
né? De ter que mostrar para conseguir algo. Uhum. Não, calma. Deixa as coisas acontecerem. Vai fazendo, vai mostrando que você realmente está buscando, que você realmente está se esforçando, né? Meu sonho é ver muitas e muitas mulheres influenciando outras mulheres realmente. Porque a gente vê muito homens e excelentes homens fazendo isso, né? O homem hoje ele tem essa liberdade. E que maravilha que eles existem, né? E eles ajudam muito as mulheres. Mas meu sonho é ver realmente muitas mulheres fazendo isso também e inspirando até mesmo homens, por que não? Claro. Né? Então, mas é um desafio, estamos caminhando a passos médios, vamos dizer assim, né? De um tempo para cá. Mas realmente é um desafio, sim. Um pouquinho a mais para a mulher. Sim. Porque ela tem que Tem barreiras a serem superadas, né? Tem barreiras a serem superadas, tem barreiras a serem colocadas. Ah, sim, claro, claro. Porque agora, essa geração que está vindo agora, não, é uma geração bem, bem clean. Mas uma determinada geração, a geração anterior, ela não entendeu muito bem isso ainda. Então, ela confunde, né? Por exemplo, se eu estou no meu balcão de atendimento, muitas das vezes o homem acha que ele pode chegar e ele acha que se você fez um bom atendimento, ele já mistura. Ele já mistura. Aí dá vontade de você falar, nossa, que carência, você nunca foi bem atendido? Que pena, Sim, né? sim. Que ruim isso. As pessoas não estão acostumadas com a educação de uma mulher? Sim. Interpretam errado. Interpretam errado? Né? Mulheres e homens podem ser educadas e as barreiras devem ser colocadas, né? Para que as coisas continuem fluindo como tem que fluir. Eu tô percebendo que você tá com uma pulseira. O que tá escrito nela? Sim. Essa pulseira está escrito sucesso é uma decisão. É da imersão 8Ps do Conrado Adolfo. E Isso. o que mudou? Eu ia perguntar, né? O que é sucesso pra você? Imagino que essa seja a resposta. O que mudou na sua vida depois que você entendeu o sucesso como uma decisão? O que você faz de diferente? O sucesso ele é totalmente ativo. Ele não é passivo. Se você quiser ter sucesso em alguma coisa, em alguma área da vida, você tem que ativamente buscar aquilo. Por exemplo, se você quer ter sucesso num relacionamento, você tem que buscar ter sucesso num relacionamento. Mas o que é buscar ter sucesso num relacionamento? É a sorte de aparecer uma pessoa? A pessoa... Certa cair do céu? A alma gêmea? É. Não, não é. É você buscar decidir que você quer fazer dar certo. Então, o que o Conrado passou pra gente nessa imersão é que você decidir fazer algo. Decidindo fazer algo, você vai ter sucesso. Ah, mas eu errei. Qual o problema de errar? Ah, mas não deu certo agora. Qual o problema de não ter dado certo agora? O problema é que a gente é ensinado muitas das vezes na escola que a gente não pode errar. E a gente pode errar sim, por que não? E errar quantas vezes for necessário errar para conseguir chegar no resultado que você sonha ter. Vai haver desgaste? Vai. Mas e a experiência que vem junto? Né? Então ele coloca isso muito pra gente. Que quando você decide fazer uma coisa, você vai buscar aquela decisão, você vai buscar as coisas que você precisa com aquela decisão fazer que aquilo dê certo. Então, uma vez que sucesso é decisão, se você decide empreender, você vai buscar, você vai ler,
Você vai buscar coisas a respeito, você vai conversar com outras pessoas, outros empreendedores. E aqui, não precisa pensar que as pessoas não gostam de passar informação, não, porque elas adoram, É o viu? contrário, né? É o contrário. Eu falo isso. Eu não sei se eu cheguei a te contar. Eu tô dando aula de empreendedorismo lá no Colégio M2 aqui de Lagoa Santa. E eu falo isso sempre pros Uau! alunos e para todo mundo. A grande vantagem de ser jovem são duas. A grande vantagem é essa primeira, que é o seguinte: enquanto você é jovem, as pessoas perdoam os seus erros. Sim, Depois que você se torna adulto, a tolerância aos erros vai diminuindo. correto. Então, isso exige uma maturidade, né? De você correr atrás daquilo que você, ou acha que vai dar certo, ou dois, é, acredita muito e precisa ser feito. Então, para mim, são essas duas opções. Quando você é adulto, ou você corre atrás do que tem pouca chance de dar errado, ou você corre atrás daquilo que você precisa correr atrás, porque é o seu propósito. Então, se não tem outra opção a não ser você correr atrás. E você não preocupa com o erro nesse caso, porque você precisa, aquilo é uma coisa que te move por dentro. Agora não, quando você é jovem, vai lá, faz isso, erra. Verdade. E na realidade, sempre, até mesmo enquanto a gente é jovem, a gente está em busca do propósito da gente, Uhum. né? Às vezes, inconscientemente, você está buscando alguma coisa ali. Você já sabe que Sim, você precisa ajudar alguém, precisa ajudar outra pessoa e tal. Eu tô vendo que essas pessoas estão sem tal orientação. E isso é o sentido da vida, né? exato, exato. Quando você encontra realmente ali qual é o seu propósito, quando você se sente tranquilo, independente se você está ganhando dinheiro com Sim, aquilo ou não. Se estiver ganhando, sim. excelente. Melhor ainda, né? Se não, legal também. Se É, você tiver alguma outra fonte de renda. Mas a questão do propósito, ela é essencial. Você tem que sim. saber o porquê você está fazendo o que você está fazendo. É. E que época melhor, porque assim, nada impede de você descobrir seu propósito aos 40, 50 anos. Isso acontece com muita frequência. O triste é você viver uma vida onde você não soube seu propósito. Esse é a grande tristeza. Mas que época Verdade. melhor de você experimentar e testar o que poderia ser o seu propósito do que na juventude, né? Essa é a época Verdade. ideal para isso acontecer. E então a grande vantagem de ser jovem pra mim é essa, número um. A segunda grande vantagem é que as pessoas que conseguiram sucesso e são mais velhas querem ajudar outras pessoas mais novas. Então, Sim. assim, uma relação de mentoria mesmo, de você chegar numa pessoa que conseguiu um sucesso numa área que é área do seu interesse e perguntar assim: será que você pode me ajudar? O que você fez de diferente? E as pessoas querem passar esse tipo de informação. Porque, ainda mais quando o sucesso que a gente tá falando, porque pode ser com vários tipos, né? Mas o sucesso que É. a gente tá falando é um sucesso financeiro, ela quer passar aquele legado pra frente, né? Ela quer Sim. passar pra frente. Então, as pessoas, no geral, são muito abertas a esse tipo de relação, né? De uma relação de mentoria. E Sim. essa é, pra mim, a segunda grande vantagem de ser jovem. Você aproveitar disso pra você conseguir crescer. Sim. E a pessoa que já está mais madura, não impede ela também de Uhum. buscar, né? É, De buscar é, empreender e buscar o seu propósito. Pode ser numa simples coisa. Não tem problema. Pode ser ajudar na comunidade, pode ser ajudar na igreja, pode ser fazer algo que realmente traz um acalento ali pro coração dela, né? sim. Isso é essencial. É, Às vezes a gente fica com um vazio que a gente não sabe de onde vem, né? Esse vazio ele é preenchido ajudando outras pessoas, conhecendo instituições que precisam da ajuda da gente. Eu gosto muito de ir no Caminhos para Jesus. É um lar que tem em Belo Horizonte, que trata de pessoas que já nasceram com paralisia cerebral grave. Então, quando você chega ali, você fala: Meu Deus, mas essas pessoas estão aqui, estão vivas
e precisam de carinho, e precisam, né, de pessoas perto, de calor, né, de calor humano. E muitas das vezes a gente nem sabe que isso existe, né? Sim. A gente reclama e tal, mas, meu Deus, a gente tem que primeiro agradecer, ser grato, e segundo, dar um pouquinho desse dom que Deus deu pra gente e dividir ali com quem precisa também. E muitas das vezes, quem nem consegue falar, não consegue andar, né, não consegue se expressar, mas a gente vê no rostinho deles Sim. que eles ficam felizes. Tem um estudo interessante que provavelmente eu vou estar falando ele completamente errado. Porque eu li muito por alto e eu ainda não li o estudo completo. Mas tem um estudo super interessante que foi feito, se não me engano, em alguns países do Ocidente. Então acho que era Rússia, Japão, China talvez. Uhum. E nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O único país do Ocidente era os Estados Unidos. Acho que Taiwan também estava nesse estudo, mas enfim. Eles pegaram pessoas que estavam com depressão e pediram essas pessoas para fazer coisas que pudessem deixar elas um pouco mais felizes. E poderia ser depressão, ou poderia ser uma tristeza que ela tá autorrelatando essa tristeza, né? Então ela mesma tá falando, estou triste. Sim. E aí pediam pra essas pessoas para fazer algo, qualquer coisa, que deixasse elas mais felizes. E mediu, à medida que elas iam fazendo as ações, o grau de felicidade dela. Através Sim. de um auto-report, né? Uma autoavaliação delas, Uhum. do humor delas. Sim. E era impressionante. Nos países do Ocidente, se não me engano, Rússia, China, Taiwan e Japão, todas elas tiveram um pico ali no humor, no resultado daquele teste. Depois elas fizeram alguma coisa que ia deixar elas felizes e aquilo efetivamente deixou elas um pouco mais felizes. Uhum. Nos Estados Unidos, não. Elas faziam a coisa que elas achavam que ia deixar feliz e aquilo deixava elas mais tristes. O que é muito bizarro. Mas qual que Bizarro é a mesmo. explicação para isso? Aham. No Ocidente, o que era a resposta para a pergunta? O que eu posso fazer para ficar mais feliz? A resposta era fazer coisas para você mesmo. Então era assim, eu vou comprar alguma coisa aqui pra eu ficar um pouquinho mais feliz, ou então eu vou fazer alguma coisa pra mim, eu vou tirar o dia de folga, vou sentar e ver o filme que eu gosto, ou alguma coisa do tipo. Fazer coisas pra mim. No Oriente era o contrário. No Oriente era fazer coisas pros outros. E faz parte da cultura deles. Quando eles pensam assim, olha, eu tô Verdade. triste, preciso fazer uma coisa pra ficar feliz, eles pensam imediatamente assim, olha, eu vou ajudar uma pessoa que eu amo, porque aquilo vai me deixar mais feliz. É imediato, eles nem pensam nisso conscientemente. É, Então, isso significa que nós aqui do Ocidente Temos estamos uma visão mais individualista mais da egoísta, né? felicidade. Exato. De você achar que a felicidade é algo que É é só só você. seu. É, verdade. Então é mais ou menos isso. E tem muito a ver com Nós que. precisamos desenvolver. Exato, exato. E aí eu gostaria de perguntar. Nossa, então é, é por isso o resultado, né? Por isso o resultado, exato. Eu gostaria de te perguntar. A gente estava falando um pouco de propósito. É, Você encontrou o seu propósito? E se sim, qual é ele? Então, eu achei um livro que chama-se O Propósito. Te amou o propósito? Chama O Olha só. Propósito. O escritor ele chama Sri Prem Baba. Hum, E ele ele é um monge e psicólogo. Ele vive entre o Brasil e a Índia. E ele nos faz ser mais introspectos. A vida é muito corrida, então a gente nunca entra para dentro de si, para se conhecer, né? A gente não, muitas das vezes a gente não tira esse tempo. É o que a leitura traz, né? Então, sim,
eu já consegui identificar qual é o meu propósito. O meu propósito de vida mesmo é passar conhecimento para outras pessoas. Isso pode ser através de um trabalho voluntário, numa sala de aula, para crianças e adolescentes, pode ser para adultos também. Mas eu acredito hoje que, atualmente, o que eu consegui identificar hoje é para crianças e adolescentes. Esse é o meu propósito maior. Tô começando a entrar agora, né? Que ótimo, que legal. Vou participar de um projeto que chama, já estamos participando, eu estou participando, que chama Startup Weekend, que traz essa ideia de, falando mais amplamente, né, de inovação, e que está também em prol de um propósito maior, que é um propósito para a humanidade, né, de saber utilizar a tecnologia da melhor forma possível para facilitar a vida das pessoas. Então, tudo se mistura muito, né? O mundo do Sim. empreendedorismo, o mundo da tecnologia, o mundo do propósito, né? De fazer o bem, realmente. Parece um pouco estigmatizado, mas na verdade, no fundo, o que a gente precisa, o que o ser humano precisa para não ser vazio é isso. É entender que a consciência dele não é única, e sim maior. Então, é isso, eu tenho identificado isso. Que Era uma legal. coisa que eu tava buscando muito. Às vezes a gente acha assim, eu vou. A gente, como. Eu vou falar da mulher, tá? Uhum. Às vezes a gente fica meio perdida, assim. Eu quero ter filho, eu quero ter filho. Eu sou mamãe, sou mãe de um rapazinho de 4 anos. Depois que meu filho nasceu, foi muito bom. Mas eu identifiquei que eu não poderia depositar nele As minhas expectativas, né? as minhas expectativas e nem o meu propósito. O propósito dele é o dele, o meu é o meu. Eu posso ser um exemplo para ele. É... Então, individualmente, cada um tem o seu propósito. Cada um veio a esse mundo para fazer algo. E realmente tem que identificar qual que é esse algo que você veio fazer. Se você consegue conciliar esse algo com o seu trabalho ou não. Mas algo dentro do seu propósito tem que fazer. Porque senão você fica vazio. Você fica vazio. Você fica buscando e não acha, e não se acha, e não se acha. Ah, mas quando eu me acho? Você se acha quando você acha o seu propósito. E como que acha o seu propósito? Lendo Siri Premava. Delma, foi ótimo É muito, recebê-la. foi um Muito bom prazer o nosso enorme. bate-papo e eu quero até te convidar para retornar aqui para a gente Com aprofundar ainda mais em certeza. alguns desses assuntos. Legal, vemos sim, com certeza. Vai ser um prazer enorme. Obrigado. Se você quiser deixar alguma mensagem para as pessoas, alguma coisa Sim, principal assim que você acha essencial. com certeza. Eu quero deixar aqui hoje para vocês que não desistam dos seus sonhos. Por maior que você ache que seja a dificuldade que você está vivendo, está enfrentando, vá por partes, mas comece. Inicie, que as coisas vão fluindo. Vá chamando pessoas para perto de você, que você confie e que você possa fazer com que esse sonho, esse objetivo se torne realidade. Assista filmes da área, leia livros da área, separe um tempinho. Quando eu falo leia livros, não precisa ser dedicar um enorme tempo. É no ônibus, é na fila do banco, é na fila da lotérica, é no Uber, é em qualquer É no dia a lugar. dia, né? É no dia a dia. Em qualquer lugar que você pense que possa aproveitar um pouquinho ali. Na internet, né? Busque informações na internet. A internet hoje é uma ferramenta espetacular para quem sabe usar, né? Traz assim, meu Deus, muito conhecimento. Uhum. Então, nunca desista e decida. Decida e corra atrás.
Fantástico. Muito obrigado novamente pela presença, Delma. Eu que agradeço, Gabriel.